Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do Cordeiro de Deus. Muitas pessoas conhecem a história de Moisés, de como ele livrou o povo hebreu, da escravidão. Isso já foi retratado em filmes, em novelas. E de como, para liberar o povo, Deus enviou algumas pragas no Egito, são 10 pragas. E eu quero falar da praga número 10, que é a dos primogênitos. Deus enviaria o anjo da morte para ferir os primogênitos do Egito. Então, sob a orientação de Deus, Moisés mandou que o povo, nas suas casas, sacrificassem um cordeiro. Eles seriam cozido em família, e o sangue desse cordeiro seria passado nos umbrais da porta. Então, quando o anjo da morte viesse, ele não entraria nas casas onde o sangue estava nos umbrais, e foi o que aconteceu. E assim Faraó liberou o povo, e o povo foi liberto. Apesar de todas as maravilhas que Deus fez, de abrir o Mar Vermelho, mostrar vários sinais, o povo era muito rebelde. E o povo pecava muito. Então Deus instituiu uma lei, que é chamada Lei de Moisés, que inclusive os judeus seguem essa lei até hoje. E nessa lei tinha um sacerdote que foi estabelecido, e esse sacerdote seria o intercessor pelos pecados do povo quando pecasse. Isso está no livro de Levítico, capítulo 5, verso 14, mais especificamente. Era o pecado pela culpa, Então, eles levavam um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. Esse cordeiro era sacrificado, o sangue era aspergido numa mesa, num altar. Naquela época não era um templo como hoje, era uma tenda, chamado tenda da congregação. Então, o sangue era aspergido nessa mesa, e o sacerdote era o único que tinha acesso a entrar no Santo dos Santos. Era o lugar onde Deus se manifestava, e ali ele intercedia pelo pecado da pessoa. Então, através do sangue do cordeiro, o pecado era perdoado. Agora nós chegamos já na época de Jesus, porque Jesus veio como homem. Por que ele veio como homem? Para ele entender as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, porque o homem se corrompe fácil, o homem peca muito fácil, o homem se ira muito fácil. Então Deus, como ser humano, ele conseguiu entender as nossas fraquezas, o quanto é difícil, viver nesse mundo. E João Batista veio antes para anunciar a chegada do Messias. Então João Batista já pregava o arrependimento, E quando João Batista viu Jesus se aproximar, que João Batista ia batizá-lo, João Batista disse: "Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo." Por que Jesus era o Cordeiro de Deus? Porque ele era um homem puro, sem mancha, sem mácula, sem pecado, Pelo contrário, ele só fez coisas boas, ele curou, ele exortou, ele ensinou. Os ensinamentos dele ecoam até hoje, são referência para a nossa vida, principalmente para quem decidiu segui-lo, E naquela época, os doutores da lei de Moisés, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, porque na verdade eles estavam esperando um guerreiro, não um homem humilde como Jesus veio. E ele acabou sendo crucificado, chamado de impostor, Foi crucificado. Ou seja, Jesus Cristo se tornou o cordeiro pelos nossos pecados. O sangue que ele derramou naquela cruz é o sangue precioso de um cordeiro que fez expiação pelo nosso pecado. E esse sangue vertido, ele nos dá a garantia da salvação, da vida eterna. Então, no livro de Hebreus 9, 22, diz assim: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados.
Mas hoje nós não precisamos mais derramar sangue de animais, porque Jesus já fez isso. Jesus já pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado. Então, em João 3,16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então eu quero deixar para você 2 perguntas para a tua reflexão. Você entregaria o teu filho para morrer pelos pecados da humanidade? Deus fez isso. E a segunda pergunta: você entregaria a tua vida para morrer pela humanidade? Por esse mundo tão pecador, corrupto, imoral? Você morreria pela humanidade? Pense nisso, tá bom? Se você gostou da mensagem, deixa o seu like, compartilha e se inscreva nesse canal, tá bom? Até a próxima. Deus abençoe.